Evangelho, domingo da primeira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da primeira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje damos início a um novo ciclo do ano litúrgico com a abertura do tempo do Advento. E nós não ouvimos mal, não. O Evangelho de hoje é realmente uma retomada de dois trechos que ouvimos durante essa 34ª semana do tempo comum. Estamos no capítulo 21 do Evangelho de São Lucas e ouvimos hoje dois recortes do texto ou da narrativa, da longa narrativa escatológica de Nosso Senhor, o discurso que ele fez, como já tivemos a oportunidade de comentar, no Templo de Jerusalém, ou melhor, às portas do Templo de Jerusalém, antes de Lucas começar a apresentar a narrativa a respeito de sua paixão. Mas a pergunta que nós poderíamos colocar é: Padre, se o Advento é o tempo de preparação para o nascimento de Jesus, por que o discurso escatológico, ou seja, o discurso falando sobre os últimos tempos, vem exatamente na abertura do Advento? Porque o primeiro domingo, no ciclo do ano C, o que é o ciclo do ano C? Vocês se lembram que durante o ano anterior, ano litúrgico, ou seja, os domingos anteriores a hoje, nós ouvíamos a narrativa do Evangelho de São Marcos, que é o Evangelho B, o segundo na sequência dos Evangelhos sinóticos. Com a mudança do ano litúrgico, passamos agora à narrativa do ano C, onde aos domingos ouviremos o Evangelho de São Lucas, exceto nos domingos onde se prevê um evangelho fixo por causa da solenidade ou da comemoração própria daquele domingo. Então, o ano C é o ano dedicado ao evangelista Lucas nos domingos. E que bom, porque tivemos a oportunidade nesses últimos tempos de caminhar com a leitura do Evangelho de São Lucas. E assim apuramos bastante a nossa sensibilidade a respeito da narrativa de Lucas. E agora vamos encontrá-la a cada domingo durante a peregrinação nesse ano C, nesse ano litúrgico, onde celebramos o ano C. Hoje, como o padre dizia, a narrativa do Evangelho traz para a gente o capítulo 21 com o texto escatológico. Vamos ouvir o que São Cirilo de Jerusalém nos fala em sua catequese para entendermos com maior clareza a relação entre a primeira vinda de Jesus e a vinda gloriosa do Senhor. O ponto central é a peregrinação, como já
tivemos a oportunidade de falar. Por meio do batismo, fomos introduzidos como herdeiros do reino dos céus e nos tornamos, nesse tempo, peregrinos, porque somos co-cidadãos do reino dos céus. Nós nos tornamos herdeiros da eternidade e esse tempo cronológico se torna o tempo da nossa peregrinação. O que significa que, ao celebrarmos o Natal do Senhor, ao nos prepararmos para a celebração memorial do Natal do Senhor, a Igreja recorda a espera desse grande Natal, que é a vinda do Filho do Homem e a entrada na eternidade. Quando Lucas fala conosco a respeito dos sinais escatológicos e dos sinais que anunciam a vinda do Filho do Homem, que tivemos a chance de meditar ao longo dessa semana, às vezes podemos nos inclinarmos a querer interpretar essa continuidade do tempo como se fosse a proximidade ao nosso momento histórico da vinda do Filho do Homem. E em alguns momentos o Padre Fábio já falou, agora repito esse tema, não se trata, porque sempre temos essa sensação que é muito sensorial, de que daqui a pouco a vinda do Filho do Homem vai acontecer, ou seja, como se fosse no final do ano, daqui a alguns meses, ou quem sabe daqui a poucos anos. O objetivo do evangelista não é focalizar isso, mas é focalizar o fato de que o coração do homem, chamado por Deus a se preparar para a vinda do Senhor, caminha em direção a esse encontro. E os sinais que anunciam a proximidade desse tempo vão preparando e conduzindo o coração do homem temente a Deus e orante à vigilância e ao desejo de comunhão com Deus. E dessa forma entraremos no encontro com Ele. Pode acontecer que a nossa vida se complete antes da sua vinda, mas o encontro com Ele, estar de pé diante dEle, sem medo, acontecerá pelo fato de termos perseverado numa vida de vigilância e oração. Significa termos perseverado durante a nossa vida, vendo os sinais do Senhor e desejando as coisas de Deus, praticando a sua palavra e o seu ensinamento. Então é esse o chamado do evangelista. É natural que a gente parta para um olhar sensorial, querendo acreditar que será nos próximos anos, amanhã ou depois, mas esse tempo é reservado ao Pai. E o próprio Senhor disse hoje no Evangelho que será como uma armadilha. Deixa o padre pegar aqui. Deixa eu tentar achar aqui o versículo de novo. Deixa eu pegar pela versão digital, que fica mais fácil de olhar rapidinho o versículo. Estamos nos penúltimos versículos de hoje. Embriagueis, preocupações, não se abaterá de repente sobre vós aquele dia, como uma armadilha. Então, a imagem do laço, a imagem da armadilha, era essa minha. Eu fiquei com a armadilha de um texto, mas aqui no outro texto que eu estou olhando, eu estava achando a palavra laço. Então, a ideia da armadilha é algo que detona, que deflagra, sem que a pessoa se dê conta. Assim, o animal vai passando na floresta e de repente ele toca, ele sente que algo aconteceu, ele toca em algo e esse algo deflagra a ação da armadilha que o captura. O que significa dizer que sempre o pega de surpresa, mas algo se sente. Né? Então, anterior à vinda desse dia, o Senhor nos levará
pouco a pouco, a sentir a sua chegada, a desejar a sua espera, a buscar a sua companhia, a querer estar em intimidade, encontrá-lo. E na medida em que o coração do homem assim vive, esse dia não cai mais como uma armadilha de todo. Será como uma armadilha porque não se terá previsão do momento. Mas não será como uma armadilha porque não trará ao coração dos que buscam a Deus angústia e temor, como falávamos outro dia, né? Se o colapso, se a crise sobre toda a criação já gera angústia e temor, quanto mais quando verem o Filho do Homem que vem sobre as nuvens. O temor será ainda maior, porque se aqueles que não se preocuparam com aquilo que levava o mundo ao caos, sofre e se angustia pela agitação e o caos que se formou, que nesse caso o pecado que leva o mundo ao caos, quando virem o Senhor da ordem glorioso, triunfante, quando virem o Senhor que vem caminhando sobre tudo isso, será ainda maior a angústia de seus corações, porque não se prepararam para o encontro com esse Senhor. Se o desencontro e o desajuste, ainda que tendo desejado tudo aquilo que levou ao caos, tenha por fim criado um desajuste tamanho a ponto de gerar angústia, né? Porque assim acontece. Muitas vezes o homem deixa de buscar a Deus, busca suas próprias paixões, e no início é muito satisfatório e os resultados são bem imediatos em relação ao gosto, ao prazer, à satisfação consigo e com as coisas. Mas daqui a pouco as consequências aparecem, aquilo que antes era agradável se torna agora angustiante. E muitas vezes uma angústia que se faz pesada e crônica. E quando virem o Senhor da glória que vem triunfante sobre tudo isso, aqueles que não buscaram o que era anunciado por Ele, mas viveram uma vida buscando a ambição de seus próprios corações, provaram uma satisfação, mas agora não conseguem nem gozar, desfrutar dessa própria satisfação que encontraram, porque as consequências do mal derivante dessa satisfação gera já tanta angústia no coração deles. Quando verem o Senhor da glória que vem, será ainda maior esse sofrimento, porque não tem mais tempo de rever tudo o que foi vivido e feito da própria vida. Mas aqueles que estão buscando caminhar no Senhor, que também sofrem as consequências do caos por conta do pecado que se acumula sobre a vida dos homens e que deixa suas consequências no mundo e na realidade da vida comum, como nós já tivemos a chance de meditar. Esses que sofrem em meio a tudo isso, mas que esperam no Senhor, que buscam as coisas do Senhor e sofrem as consequências de serem perseguidos por causa disso, e também estes se encontram em dores e angústias, tanto quanto os primeiros, que o padre estava falando. A diferença é que esses segundos, que quando veem, ou quando estiverem vendo os sinais do Senhor que vem com poder e glória, levantarão a cabeça, porque significa que o tempo da libertação está próximo. Significa que o tempo em que acabará toda a consequência dessa maldade que se abate também sobre eles, toda a consequência dessa angústia que também sufoca cada um deles, esse tempo está por terminar. E viveremos na liberdade plena dos filhos de Deus, na presença do Deus Onipotente, onde nada mais irá perturbar o nosso coração. Então essa é a condição dos dois, do primeiro homem e do segundo homem, ou seja, a condição em que podemos nos encontrar dentro da vida em que estamos.
e já tivemos a chance também de meditar sobre esses elementos. Agora, vamos olhar com São Cirilo de Jerusalém como ele nos apresenta essa imagem exatamente durante o tempo do Advento. As duas vindas de Cristo, das catequeses de São Cirilo de Jerusalém. Anunciamos a vinda de Cristo, não apenas a primeira, mas também a segunda, muito mais gloriosa do que a primeira, pois a primeira revestiu um aspecto de sofrimento, mas a segunda manifestará a coroa da realeza divina. Aliás, tudo o que concerne a nosso Senhor Jesus Cristo tem quase sempre uma dupla dimensão e é importante termos isso presente. Houve um duplo nascimento. Primeiro, ele nasceu de Deus antes dos séculos. Depois, nasceu da Virgem na plenitude dos tempos. Uma dupla descida, uma discreta como a chuva sobre a relva, outra no esplendor que se realizará na glória futura. Na primeira vinda, ele foi envolto em faixas e reclinado num presépio. Na segunda, será revestido num manto de glória e de luz. Na primeira, ele suportou a cruz, sem recusar a sua ignomínia. Na segunda, virá cheio de glória, cercado de uma multidão de anjos. Não nos detemos, portanto, somente na primeira vinda, mas esperemos ainda ansiosamente a segunda. E assim, como dissemos na primeira, bendito que vem em nome do Senhor, aclamaremos de novo no momento de sua segunda vinda, quando formos com os anjos ao seu encontro para adorá-lo, dizendo, bendito que vem em nome do Senhor. Bonito, né, meus irmãos? Essa imagem é importante que tenhamos presente. Essa é a razão pela qual no primeiro domingo do Advento, nós entregamos a narrativa escatológica. A Santa Liturgia nos entrega a narrativa escatológica para levar-nos a perceber essas duas vindas do Senhor e para recordarmos-nos, como vimos hoje no Evangelho, que caminhamos como peregrinos em meio a todas essas situações que o Padre acabou de falar, do nosso tempo, todas essas angústias e tensões, mas peregrinamos aqui guardando a palavra do Senhor no coração e praticando o seu ensinamento. Sofremos, como todos os homens desse tempo, a condição de peregrinos. Sofremos as consequências, sofremos todo o desgaste que a prática do pecado e o delagar do mal causa sobre o mundo e sobre a história da humanidade. Mas, lembrando a imagem da serpente e da pomba, né? Mantemos a prudência e mantemos a mansidão das pombas e a prudência da serpente, que a mansidão por sabermos que caminhamos nesse tempo sob a custódia de Deus. E não nos agitamos, tornando-nos agora violentos, como os homens desse tempo, muitos decidem de tornar-se violentos pelo pecado e pela hostilidade contra o próximo e contra Deus. Nós não nos tornamos violentos. Suplicamos ao Senhor a graça do Espírito Santo para mantermos a mansidão, recordando que Ele prometeu vir em socorro das ovelhas. E se nós nos tornamos lobos, como os lobos vorazes, o Senhor não virá em nosso socorro. Então, buscamos a imagem das pombas, manter a mansidão, como as ovelhas são dóceis à voz do seu Senhor e caminham confiando em sua voz, ainda que seja em meio ao vale de lágrimas. E ao mesmo tempo mantendo a prudência da serpente, que diante de um ataque feroz da águia, diz São João Crisóstomo, ela procura defender a cabeça, porque sabe que se for agredida ali, perderá tudo. Ainda que o corpo seja severamente ferido, ela defende a cabeça. E dessa forma o cristão defende a sua fé, porque ele sabe que ainda que muito ferido, se perde a fé, perde tudo. E essa imagem é significativa para a gente. E o que temos feito durante esse tempo em que caminhamos juntos com a meditação cotidiana não é outro senão defender e viver à luz da nossa fé,
cada dia que o Senhor nos concede. Que grande maravilha, né? E como é importante vermos, hoje, no primeiro domingo do Advento, essa realidade colocada lado a lado. Nos preparamos para a vinda do Senhor, mas como diz São Cirilo de Jerusalém, não se trata apenas da celebração memorial do nascimento de Cristo em Belém, mas também fala de toda a nossa peregrinação com Cristo para o nascimento glorioso, ou seja, para a entrada na glória do Senhor, para a vinda gloriosa do nosso Salvador e com Ele participarmos da sua glória. E continua o texto. Virá o Salvador não para ser novamente julgado, mas agora para chamar a juízo aqueles que se constituíram seus juízes. Ele, que ao ser julgado guardara silêncio, lembrará as atrocidades dos malfeitores que o levaram ao suplício da cruz e lhes dirá: eis o que fizestes e calei-me. Naquele tempo, ele veio para realizar um desígnio de amor, ensinando os homens com persuasão e doçura. Mas no fim dos tempos, queiram ou não, todos se verão obrigados a submeter-se à sua realeza e à sua autoridade. Por isso, o símbolo da fé que professamos nos é agora transmitido, convidando-nos a crer naquele que subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Nosso Senhor Jesus Cristo virá, portanto, dos céus, virá glorioso no fim do mundo, no último dia, dar-se-á a consumação do mundo, e este mundo que foi criado será imediatamente renovado. Fantástico, que grande esperança, a esperança que a Igreja nos entrega nesse primeiro domingo do Advento. E nela somos chamados a caminhar, como Santo Agostinho dizia ontem, no ofício das leituras, no texto a respeito do cantar ao bom Deus, o Aleluia, por Ele nos livrar de todo mal. Santo Agostinho, em um delicado texto, faz um jogo de palavras e nos chama a caminharmos, cantar e caminhar. Esse é o chamado que marca esse tempo do Advento, em que nos preparamos para a vinda do Senhor, mas para a vinda gloriosa do Senhor. Olhando a primeira vinda do Senhor, nos preparamos para a vinda gloriosa. Escreve assim Santo Agostinho: aqui embaixo cantamos o Aleluia, ainda apreensivos para podermos cantá-lo lá em cima, tranquilos, na companhia dos santos, na glória dos céus. Por que apreensivos aqui? Não queres que eu esteja apreensivo? Se leio, não é acaso uma tentação à vida humana sobre a terra? Não queres que eu fique apreensivo? Se me dizem outra vez, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, não queres que esteja apreensivo, onde são tantas as tentações a ponto de a própria oração nos ordenar incessantemente: perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pedintes cotidianos, devedores também cotidianos. Queres que esteja seguro quando todos os dias peço indulgência para os meus pecados, auxílio nos perigos? Tendo dito por causa das culpas passadas, perdoai nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Imediatamente acrescento eu na própria oração, na mesma oração, por causa dos futuros perigos, mas não me deixeis cair em tentação. Como pode estar bem o povo que clama comigo, livrai-nos, Senhor, do mal? E, no entanto, irmãos, mesmo neste mal, cantemos o Aleluia ao Deus que é bom, que nos livra do mal e que nos protege durante esse caminho em meio aos perigos. Que bonito, né? Que
Que choque de realismo que Santo Agostinho nos dá, e muito poético. A oração do Pai Nosso, ele está o tempo inteiro trabalhando com a oração do Pai Nosso, nos leva a olhar para a nossa vida com realismo. De certa forma, Santo Agostinho agora, de maneira poética, dá palavras àquilo que o padre estava explicando no início da homilia. Ainda que, no meio de perigos, de tentações, por outros e por nós, seja cantado o aleluia que o Senhor nos ordena, pois Deus é fiel e não permitirá ser tentado além do que podeis. Portanto, cantemos também aqui o aleluia, não apenas na glória na pátria futura, mas aqui, no tempo de peregrinação. O homem ainda é réu, mas fiel é Deus em sua misericórdia e amor. Não disse, não permitirá ser tentados, mas não permitirá ser tentados além do que podeis, mas fará que com a tentação haja uma saída para poderdes aguentar. Entrastes em tentação, mas Deus dará uma saída para não pereceres na tentação, para então, à semelhança de um pote de barro, seres plasmado pela pregação, queimado pela tribulação e, finalmente, ganhe forma e consistência. Todavia, ao entrares, pensa na saída, porque Deus é fiel, e guardará o Senhor tua entrada e tua saída, assim como o vaso de barro entra no forno para receber o calor que o colocará firme, para depois sair do forno e cumprir a sua função. Contudo, só quando esse corpo se tornar imortal e incorruptível, então terá desaparecido toda a tentação, porque, na verdade, o corpo morreu. Por que morreu? Por causa do pecado. Mas o espírito é vida. Por quê? Por causa da justiça. Largaremos então o corpo morto? Não, escuta o que o Senhor nos diz. Se o espírito daquele que ressuscitou Cristo habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo, vivificará também vossos corpos mortais. Agora, portanto, corpo animal. Depois, corpo espiritual, quando o receberemos na ressurreição da carne. Aqui ele está fazendo referência à nossa profissão de fé, né? Como será feliz lá o aleluia? Quanta segurança! Nada de adverso, onde ninguém será inimigo, não morre nenhum amigo. Lá, louvores a Deus. Aqui, louvores também a Deus. Mas aqui, estamos apreensivos. Lá, estaremos tranquilos. Aqui, dos que hão de morrer. Lá, dos que, para sempre, haverão de viver. Aqui, na esperança. Lá, na bem-aventurança. Aqui, no caminho. Lá, finalmente, na pátria, não mais como peregrinos. Cantemos, portanto, agora, meus irmãos, não por deleite do repouso, mas para alívio do trabalho, cantemos o aleluia. Olha aqui aquilo que falávamos outro dia, né? Quando fazemos memória das coisas de Deus, quando recordamos as promessas do Senhor, quando recordamos os sinais de Deus e pensamos nas coisas de Deus, temos alívio em meio à peregrinação. Temos alívio em meio aos trabalhos dessa vida. Renovamos a nossa esperança pelo dia bendito em que estaremos no repouso e na bem-aventurança. Como costuma cantar o caminhante, canta, mas segue caminhando. Alivia o trabalho cantando. Abandona, pois, a preguiça. Canta e caminha. Que é isto, caminha? Vai em frente. Adianta-te na prática do bem, na vida da caridade, na busca pelas coisas de Deus. Segundo o apóstolo, há quem progrida no mal. Tu, se progrides no bem, caminhas. Mas progride no bem, progride na fé, sem desvios, progride na vida santa,
na caridade, na escuta e na prática da palavra do Senhor. Por isso, meu irmão, canta e caminha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Cirilo de Jerusalém, de Santo Agostinho e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.